Olá pessoal, eu sou a Tamires do blog Historiar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modernismo brasileiro. É sempre bom lembrar que em cada período literário, realismo, romantismo, a arte, a literatura, ela se manifestava de uma forma diferente. Pessoal, o modernismo do Brasil ele foi marcado por 3 fases. Então, a primeira fase é a fase daquela quebra. O que aconteceu nesse momento? Começou lá em 1922 com a Semana de Arte Moderna e os escritores eles apareceram com novas propostas inovadoras que iam nadando contra a correnteza daquelas propostas mais tradicionais, de poemas tradicionais, de escrita tradicional. Então, essa primeira fase ela foi marcada por uma liberdade, por uma quebra e por novas propostas. Um escritor significativo dessa fase é o Mário de Andrade. A primeira fase, então, foi de 1922 até 1930. E em 1930 a gente deu início à segunda fase, a segunda geração modernista. O que aconteceu nessa segunda fase? Nessa segunda fase, os escritores eles amadureceram aquelas propostas que foram apresentadas na primeira fase. Então aqui houve um resgate da estética tradicional, houve uma revalorização da estética tradicional. E um autor bastante significativo dessa segunda fase é o Carlos Drummond de Andrade. Em 1945 iniciou-se então a terceira fase, a terceira geração modernista. Essa terceira fase ela ficou conhecida como neoparnasiana ou pós-modernista também. Gente, a terceira fase do modernismo aconteceu em 1945, ou seja, há 73 anos atrás. O que estava acontecendo no mundo, no Brasil, aqui em 1945? Finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E outra coisa que estava acontecendo aqui era no mundo, era a Guerra Fria, o conflito, da Guerra Fria. Então as pessoas elas estavam tomadas por uma grande tensão por conta desse conflito da Guerra Fria. Falamos um pouquinho sobre as características da primeira e da segunda geração e agora a gente vai falar um pouquinho, só que de uma forma mais aprofundada, sobre as características da terceira geração modernista. A terceira geração modernista ela foi marcada por uma renovação estética, ou seja, lá na primeira fase houve aquela quebra, na segunda fase houve uma revalorização da estética tradicional e na terceira fase houve uma mistura disso. Tá? Então houve uma renovação estética, novas experimentações em torno da linguagem. Os temas dos poemas, em grande maioria, eles eram relacionados ao social, à política e também à moral. Tá? Outra coisa que marcava bastante alguns textos de alguns escritores dessa terceira geração é o regionalismo, os costumes e a fala sertaneja. E aí a gente pode citar autores como o João Guimarães Rosa e o João Cabral de Melo Neto. A poesia ela era marcada por um rigor métrico e também por uma precisão léxica. Nessa terceira fase, apesar de ela ser chamada de neoparnasiana e ter em seus poemas aquelas formas tradicionais, apesar de ser chamada de neoparnasiana, os poemas, o texto ele era aberto para várias significações, para vários sentidos, para vários significados. Vamos dividir agora então a terceira geração modernista em poesia e prosa. O João Cabral de Melo Neto foi um escritor dessa terceira geração modernista e vamos falar agora um pouquinho sobre como era a escrita do João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto utilizava uma linguagem totalmente desprovida de sentimentalismo. Ele era conhecido como poeta engenheiro porque, assim como o engenheiro coloca pedra sobre pedra, o João Cabral de Melo Neto, o escritor João Cabral de Melo Neto, coloca palavra sobre palavra. Então, nada de sentimentalismo, nada mesmo. A escrita do João Cabral de Melo Neto é muito objetiva nos temas e ele tem um olhar muito crítico voltado para a realidade social do Brasil. E a gente pode notar isso com a obra Morte e Vida Severina. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Morte e Vida Severina. Aliás, é um vídeo em que eu comento ato por ato. Então, se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem ir lá dar uma olhadinha. E aí na prosa a gente tem então o João Guimarães Rosa como um grande autor desse momento, dessa geração modernista na parte da prosa.
O João Guimarães Rosa, ele sempre teve um interesse muito grande pela cultura sertaneja e pelo sertão. Então ele descreveu isso muito bem nas suas obras. O João Cabral de Melo Neto, então, falava mais sobre a respeito do Nordeste, né, do povo nordestino, e o João Guimarães Rosa falava então sobre a cultura sertaneja e o sertão de modo geral. E aí aqui nessa parte da prosa a gente vai ter também a Clarice Lispector, e uma característica bastante significativa da obra da Clarice Lispector é o fluxo de consciência, que resumidamente, de modo bem breve, é quando a gente transcreve aquilo que a gente pensa, o processo do nosso pensamento. Vocês devem imaginar que é uma coisa bem complexa, realmente é uma coisa muito complexa. Então, mais ou menos assim, o fluxo de consciência é isso, quando a gente descreve o nosso pensamento, o processo do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele não é ordenado, gente. Ele é muito variado, né? Vai de um lugar para outro, não tem uma ordem certa. Então, essa é uma característica bastante significativa da obra da Clarice Lispector. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente já conhece um pouquinho, só um pouquinho, sobre a terceira geração modernista e sobre o modernismo de modo geral. A gente também viu algumas características da primeira e da segunda fase do modernismo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pequeno resumo mesmo. Estudem mais para vocês compreenderem melhor também o que é o modernismo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui embaixo caso vocês tenham gostado, se ajudou vocês de alguma forma. Dá um like no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.